Olá! Hoje vamos começar a resolver os exercícios sobre determinantes. Determinante de uma matriz, né? Então vamos lá. A primeira questão. Os valores de x que tornam verdadeira a igualdade 2x menos 2 menos 3x é um determinante de uma matriz, né? É para que está representado por duas barras, uma do lado e outra do outro, o que representa um determinante. Então nós temos determinante da matriz 2x menos 2 menos 3 e 1. Só reforçando aqui, a matriz é o conjunto de elementos, né? Organizados em linhas e colunas. O determinante dessa matriz é um elemento só, tá? Que representa a matriz. E o outro determinante é um determinante de terceira ordem, não é, da matriz x, x2, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 5. E ele quer saber, ele disse que esses dois determinantes são iguais. Se fosse matrizes não poderiam ser iguais, né? Porque um é 2 por 2, o outro é 3 por 3. Mas como é determinante da matriz, eu vou encontrar o valor desse determinante, eu vou encontrar o valor desse determinante, igual os dois e acho o resultado. Então, esse primeiro determinante aqui é um determinante de segunda ordem, né? Temos duas linhas e duas colunas. Como se resolve um determinante desses? Multiplica os elementos da diagonal principal, 2x vezes x, tá aqui, 2x vezes x, e multiplica os elementos da diagonal secundária, troca o sinal. Então vai ficar menos 3 vezes menos 2, tá certo? Com o menos antes, certo? Agora vamos para o determinante de terceira ordem. Terceira ordem você pode fazer por Sarri. Por Sarri você pegaria as duas primeiras colunas e colocaria ao lado, ou as duas primeiras linhas e colocaria abaixo, lá no mesmo. Ou uso o método estrelado. Eu costumo usar mais o método estrelado porque eu não preciso escrever mais nada. De onde está eu pego. Agora cuidado para não errar. Eu pego a da diagonal principal, x vezes 2 vezes 5, tá? X vezes 2 vezes 5 é esse determinante, tá aqui ele, ó, x vezes 2 vezes 5. Aí depois eu subo paralelamente e pego esses dois com esse 2 aqui, ó. Então fica x2 vezes 3 vezes 2, tá aqui, ó, x2 vezes 3 vezes 2. Aí depois eu subo e pego um só com esses dois de baixo, ó. Se você desenhar isso aqui e fizer as retas, forma um polígono. Por isso que é chamado de método do polígono. Tá? Método do polígono. Então vai ficar, o último elemento é 0 vezes 1 vezes 3. 0 vezes 1 vezes 3, está aqui. Aí eu vou para a diagonal secundária. 2 vezes 2 vezes 0. Olha ele aqui. Desço, pego 3 vezes 3 vezes x, eu tenho que ter sempre 3 elementos, né? 3 vezes 3 vezes x, tá ele aqui. 5 vezes 1 vezes x2, tá ele aqui. Lembrando sempre que trocamos os sinais aqui, né? Desses três últimos. Então vai ficar aqui 2x2, aqui. Aqui vai ficar menos 6, Aqui vai ficar 10x. Aqui vai ficar 6x2, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai dar 9x, menos 5x2. Aí eu dou uma arrumada, passo 5x2 para cá, passo 6x2 para cá também. Então aqui vai ficar 6x2 menos 5x2 dá x2. Passa para o primeiro membro, vai ficar 2x2 menos x2, dá 1x2, né? 1x2, está aqui ele. E esse daqui, menos 9x mais 10x, vai dar 1x. Vai ficar menos 9 mais 10, dá menos x, não é? Menos 9 vai dar mais x, mas quando eu passar para o primeiro membro, vai ficar negativo, menos x. E o número vai ficar aqui, somente o menos 6 igual a 0.
Ele pediu o produto, não foi? O produto dos valores de x que satisfaz essa equação matricial. Ora, ele pediu o produto. Eu caí numa equação do segundo grau. Lembram que o produto é o C dividido pelo A? O produto das duas raízes é C dividido por A. Então vai ficar menos 6 dividido por 1, que é menos 6. Tá aqui, não precisa nem encaixar as raízes. Se você quiser, você resolve a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Encontra duas raízes. Uma das raízes é 3, a outra é menos 2. Tá certo? O produto dá menos 6 e a soma dá mais 1. Certo? Vamos para a questão de número 2. Se trata de um sistema de equações lineares, que a gente vai ver ainda. Vocês já devem ter visto no ensino médio, mas já a gente vai falar sobre sistema de equações lineares. Mas vamos resolver isso aqui porque eu preciso de determinantes, né? Então vamos lá. Ou não, eu posso resolver também por outros métodos da solução do sistema. Mas vamos fazer por determinantes. Se os números A, B e C satisfazem o sistema x mais 2y mais 3z igual a 2, x menos 2z igual a 1, y mais z igual a menos 1, então A mais B mais C ele quer saber quem é a soma do A com o B com C, né? Que é a solução do sistema. O A, o B e o C, o X vai ser o A, o Y vai ser o B e o Z vai ser o C, quando eu encontrar os resultados. Então vamos lá, são as três soluções da equação x, y, z. Então o que é que eu fiz aqui? Eu pego o determinante principal. O que é o determinante principal? É o determinante formado, a matriz no caso formada pelos coeficientes das variáveis. Então primeiro eu vou pegar os coeficientes do x. 1x, 1x, e aqui não tem x, ó, então 0. 1 e 0. Do y agora, 2, aqui não tem y, então 0, e aqui é 1, 201 está aqui, 201, certo? 201. E os coeficientes da variável z, 3, menos 2 e 1, 3 menos 2 e 1. Resolvo esse determinante e encontro o resultado, que dá 3. Aí depois eu calculo o determinante da variável z. Calculo da variável z. Da variável z por quê? Vamos lá. Como é que eu faço? Eu tiro a coluna do z, e no lugar dela eu boto os elementos do segundo membro. 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Ok? Por que eu tirei o z? Por que eu não tirei o x e o y? Porque eu quero ter o maior número de zeros possível. Facilita a minha vida. Se eu tirasse essa daqui, eu ia tirar esse zero. Tá? Ia trabalhar com números diferentes de zero. E contendo o zero, o produto é zero. Facilita, faz com que a gente ande mais rápido. Então aqui vai ficar, resolve esse determinante, vai dar 3. O valor da variável é o determinante dela dividido pelo determinante principal. Tá? O valor de z é dz dividido por d. O dz é 3, o d é 3, 3 por 3 dá 1. Bom, eu peguei o valor do z, que é 1, aí eu venho para essa equação que relaciona o x com o z, ó, substituo, vai ficar x menos 2z igual a 1, x menos 2z igual a 1, tá aqui. Aí eu substituo o z por 1, vai ficar x menos 2 igual a 1, x igual a 3, né? X igual a 3, não, x igual a 7. Vai ficar, o z deu 3, aliás, né? 2 vezes 3, 6, negativo menos 6 passa para cá, 6 positivo mais 1, 7. Está aqui o valor do x. Já tem o z e já tem o x. Aí pegou a outra equação, y mais z. Y mais z igual a menos 1. Substituo o z por 3. O y vai ficar 3, menos 3 para cá, vai ficar menos 3. Vai ficar 3. Aqui vai ficar y mais... o z é 1.
Nós encontramos Z igual a 1, não foi? Foi exatamente, o Z igual a 1. O Z igual a 1. Então a gente vai encontrar, substituir por 1 aqui, o Z por 1. Então vai ficar Y mais 1 igual a menos 1. Y mais 1 igual a menos 1, Y igual a menos 2, né? 1 menos 1 com menos 1, menos 2. Então os valores de A, B e C são o X, o Z que é 1, o Y que é menos 2 e o X que é 7. Vai ficar 1 menos 2 mais 7, vai dar 8 menos 2, 6, é a letra E. Ok? Fácilzinho, né? A questão do número 3. Dadas as matrizes A de segunda ordem e B de segunda ordem, 1, 2, menos 1, 0, 1, menos 1, menos 1, 4, considere a matriz M igual ao produto de um valor qualquer X por A pela matriz A, estou multiplicando pela matriz, né? Menos B, onde X é um número real. Ele quer saber quais são os valores de X que satisfazem isso aqui, para os quais o determinante de M se anula. Para os quais o determinante de M se anula. Então eu vou primeiro achar o valor do M. M é igual a XA menos B. M igual a XA menos B. Está aqui. M igual a X vezes A, que é essa matriz, menos B, que é essa outra matriz. M igual a... Vamos resolver isso aqui. Eu posso fazer... Então vamos fazer assim. X vezes... O X está multiplicando pela matriz, né? Então tem que multiplicar o X por todos os elementos da matriz, tá? Aí vai ficar X vezes 1 vai dar X. X vezes 2 dá 2X. Ele vamos colocar logo aqui embaixo. Vai ficar assim. X vezes 1 dá X menos 1. Tá aqui, ó. X menos 1. X vezes 2 dá 2X. Menos 1 vai dar mais 1. 2X mais 1. X vezes menos 1 dá menos X. Menos X mais 1, ó. Menos. Então vai ficar menos X mais 1. E aqui vai ficar X vezes 0 dá 0. Com 4 vai dar 4, né? Vai dar 4. Então fica no caso aqui menos 4, né? Exatamente, 0 menos 4, menos 4. O determinante de M, a matriz aqui, o determinante dessa matriz é de segunda ordem, né? Uma matriz de segunda ordem. Aí eu faço X menos 1 vezes menos 4, olha aqui, e eu faço menos X mais 1 multiplicado por 2X mais 1, tá aqui. Vamos multiplicar então, aqui vai ficar X vezes menos 4 dá menos 4X, menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, menos X vezes 2X, vai dar menos 2x2, né? Daqui vai ficar menos com menos mais, 2x2. Aí eu peguei mais, o menos x multipliquei pelo 1, né? Aliás, exatamente, menos x pelo 1 dá menos x, aqui vai ficar 2x vezes 1 vai dar 2x positivo, né? Vai ficar 2x menos x, vai dar x. Tudo bem? Aí vai ficar, reduz os termos de x, x2, 2x2, os termos em x, vai ficar menos 4x, mais x, menos 2x, menos 4 com menos 1, com mais 1 dá menos 3, menos 3 com menos 2 dá menos 5x, e 4 menos 1 que dá 3. Ele quer saber os valores de x para os quais se anula a equação, né? Caímos na equação do segundo grau. Tá certo? Ele pediu a soma das raízes. Aqui, ó. Tem soma igual a. Os valores que satisfazem essa equação
tem soma igual a. Então é a soma dos termos. Repare como eles gostam de cobrar questões quando cai de matriz e tal, cai na equação do segundo grau normalmente. E quando cai, ele pede para achar a soma ou o produto, porque não precisa nem você calcular as raízes. Tá? Mas se você pegar menos, a soma é menos B sobre A. Vai ficar menos 5 dá mais 5 sobre o A, que é 2. 5 menos é a soma. Resposta letra C. Deu para entender? Vou lembrar novamente. Quando cai numa equação de segundo grau, normalmente ele pede para achar a soma ou o produto. Aí a gente não precisa achar as raízes, porque a soma é menos B dividido pelo A e o produto é C dividido pelo A. Lembra disso. Senão você resolve essa equação, acha duas raízes, né? O produto das raízes vai dar 3 sobre 2 e a soma vai dar 5 sobre 2. Então, depois você soma as duas, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas não tem nada de difícil. Questão de número 4. O valor do determinante 1, cosseno seno menos seno cosseno zero para x igual a π sobre 4 é. Vamos resolver esse determinante. Diagonal principal, 1 vezes seno vezes 0. 1 vezes seno vezes 0 vai dar 0, né? Depois eu só pego esses dois aqui, ó. Cosseno vezes cosseno vezes 1. Vai dar cosseno ao quadrado. Tá aqui. Depois eu pego esse aqui, ó, que está sobrando, com esses dois, ó. Menos seno vezes 1 dá menos seno. Tá aqui. Diagonal secundária. 1 vezes menos seno de x vezes menos seno de x dá menos seno ao quadrado. Só que você vai trocar o sinal, né? Porque ela é secundária. Vai dar seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Tá ele aqui, ó. Tá? Menos seno, vai dar seno ao quadrado de x. Tá ele aqui. 1 vezes cosseno vezes 1. 1 vezes cosseno vezes 1. Vai dar cosseno, né? Olha aqui, menos, negativo, porque está na diagonal, né? Secundária. E aqui vai ficar 0 vezes 1 vezes cosseno, que dá 0. Então o determinante vai ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1, né? Lembram da relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um arco, de um ângulo. Mas os cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Não é isso? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Menos seno, menos cosseno. Como ele disse que o x é π sobre 4, substituímos, vai ficar seno de π sobre 4, que é 45 graus, e o seno é a raiz de 2 sobre 2. E aqui, cosseno de 45 graus, também é a raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 1 menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2, né? 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, 2 cai com 2, fica a raiz de 2. Então, o determinante será 1 menos raiz de 2, que é a letra D de dado. Uma questão simples, que envolve trigonometria, que não é complicada. Mesmo envolvendo trigonometria, não é complicada. Questão de número 5. Questão de número 5 eu vou deixar vocês fazerem. A resposta está aqui já, né? Vocês tentem resolver até sem olhar para a resposta. A solução real da equação deu um determinante de terceira ordem, né? Igualou a 0. Resolve esse determinante, vai encontrar uma equação igual a 0, né? Escreve a equação, resolve e vai encontrar o resultado. Tá certo? E aí verifique se sabe fazer. Olha como a gente fez o anterior. Questão 6. Outra coisa para vocês fazerem, não, está aqui resolvido. É simples demais essa questão, né? Se o determinante, esse determinante é igual a 0, é igual ao anterior também. Parecido, muito parecido. Você resolve esse determinante aqui, vai encontrar a equação com a incógnita A, acha o valor dele e marca aqui.
Então vamos ver, isso aqui é fácil. 3 vezes menos 1 vezes 0. Ó. Diagonal principal, 0. Tá? 0. A vezes 5 vezes 2. Vai dar 10A. Tá aqui, ó. 10A. 0 vezes 1 vezes 3. Vai dar 0. Agora vamos para a secundária. 2 vezes menos 1 vezes 0. Dá 0. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 vezes 3 dá menos 45. Troca de sinal, mais 45. Olha aqui. E a outra é 0 vezes 1 vezes A, que é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então nós temos 10A mais 45 igual a 0. A igual a 45 é menos 45 dividido por 10. Vai dar menos 4,5. Menos 4,5 é número natural? Não. É positivo? Não. É irracional? Não. É racional não inteiro? É. Número racional não inteiro. Quais são os números racionais? São os números que podem ser colocados sob forma de fração. Tá certo? Ele diz que é maior que menos 4. Menos 4,5 é maior que menos 4? Não, é menor, né? É menor, porque ele é negativo. Então, questão 6, muito fácil. Também. Questão 7. Se o par xy de RR é a solução do sistema, ela vem de novo um sistema, ele pediu para achar o par, ele pediu para achar o x elevado a y. Um termo elevado ao outro. Mas para isso eu tenho que saber quem são os dois. Resolver esse sistema de equações, posso resolver aqui por substituição, adição, comparação, mas posso resolver também pelo o método determinante principal, né? Pela regra de Cramer. O determinante principal seria 2, 1, 1 menos 3. Resolve ele, vai dar 6. Vai dar menos 6 mais menos 1 dá menos 7. O determinante principal seria menos 7. O outro determinante do x viria para cá, ó. 7, 0 ficaria aqui, ó. 7, 0. Então ficaria 7, 0, 1 menos 3. Ficaria 7 vezes menos 3 dá menos 21. E o outro dá 0. Menos 21 dividido por 7, que a gente tinha visto, vai dar 3, né? Aí dá 3, que é o valor do x. O y fica mais fácil, né? Porque aqui vai ficar 3, 2 vezes 3 dá 6. Y igual a 7 menos 6, está aqui, vai dar 1, né? O y vai dar 1. Ou pode fazer como a gente fez aqui, ó, por adição. Pega, multiplica essa segunda equação por 3, né? Por 3, pode ser. Ou pode ser também multiplicando essa primeira por 3. E pode ser multiplicando a segunda por menos 2. Para poder eliminar o x. Multiplica por 3, eu elimino o y. Se eu multiplicar por menos 2, eu elimino o x. E vai encontrar facilmente a solução. O x é 3 e o y é 1. Vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. A resposta que é letra E. Esse é mais fácil ainda, essa questão. A princípio parece ser complicado, mas não é. Até porque ele nem pediu para resolver o determinante, né? Para resolver o sistema. Ele pediu só para dizer como é que você resolve esse problema. O problema é numa loja, alguns discos e fitas estão em ofertas. Estão sendo vendidas 3 fitas e 2 discos por 5.600. Ou então 2 fitas e 1 disco por 3.400. O preço de cada uma das fitas e de cada um dos discos pode ser determinado a partir da solução do sistema. Qual desses sistemas? Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou dizer que X é o número de fitas que foram vendidas e que Y é o número de discos que foram vendidos. Tá? Então X é da fita e Y é o do disco. Então vai ficar: comprou 3 fitas. Comprou 3 fitas. Ora, 3 fitas gastou quanto? 3 vezes o valor da fita, que é X. Que é X. E 2 vezes Y, que é o valor dos discos. Então 3x mais 2y
é igual a 5.600. 3x aqui já não é, ó. É 3x mais 2y, né? 3x mais 2y, igual a 5.600. Pode ser essa, né? Pode ser essa aqui, ó, também. Pronto, só as duas, ou uma ou outra. E a segunda equação é que vai me dizer. Segunda equação, duas fitas e um disco por 3.400. Então vai ficar 2x mais 1 igual a 3.400. 2x mais y igual a 3.400. Não tem mais o que fazer. Essa aqui é letra B de bola. Simples, simples, simples. Essa questão é uma questão que a gente não pode deixar de fazer, de resolver, porque a maioria resolve, né? Tem questões que a gente pode até não resolver, para continuar na briga, porque elas são simples demais. Aliás, elas são complicadas demais. Quando ela é simples demais, a maioria faz. Aí se você não faz, é um prejuízo danado. Vai ter que resolver uma mais complicada para poder compensar. É como um time que joga fora de casa. Se ele perde dentro de casa, ele vai ter que ganhar fora, porque senão ele se ferra. Certo? Então vamos para a próxima questão. Ele diz que esse determinante 1, 2, 2, x é igual a 2 se x for igual a 1 meio. Vamos ver. Só é nulo se x for igual a 1. Vamos ver. É igual a 1 se x for igual a 1. É nulo qualquer que seja o valor real de x. É impossível de ser calculado. Qual que vocês acham que é? Está simples, não está não essa daqui? Lembra que a gente estudou nas propriedades na aula anterior, que se uma matriz possui duas linhas proporcionais, no caso 1 e 1, 2 e 2, a segunda linha é o dobro da primeira, o determinante dela é nulo, né? Então o determinante é nulo qualquer que seja o valor de x, certo? Ou pode ser também duas colunas iguais, ó, aqui, ó, 1, 2x, 1, 2x, aliás as três, né? Mas basta duas, com duas colunas iguais o determinante da matriz já vai dar zero, ok? Bom, paramos por aqui. Na próxima aula vamos fazer mais alguns exercícios para a gente entender melhor. Até a próxima.